Olá, eu sou Valdinei Pereira e a partir de agora nós vamos começar uma série de estudos a respeito da sabedoria. E quando falamos a respeito de sabedoria, logo nos vem à mente a pessoa mais sábia deste mundo, que foi Salomão, um dos homens mais sábios, ou o homem mais sábio que existiu abaixo de Jesus Cristo aqui nessa terra. E nós vamos aprender a respeito da sua história, a respeito dos seus ensinamentos, vamos navegar dentro da Palavra de Deus, dentro do livro de Provérbios e outros livros que vão nos ensinar a respeito de Salomão. E eu quero que você esteja comigo, convide mais alguém para participar desse estudo, porque vai ser algo assim tremendo, abençoador para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu tenho algumas instruções para te dar. Ao invés de você dizer assim, olha, isso daqui eu já sei, isso daqui eu já aprendi, ao contrário disso, use uma mente diferente. Pense o seguinte, o que eu posso aprender com isso? O que é que tem de ensinamento em cima de tudo isso que pode mudar, transformar a minha vida? Ao invés de dizer assim, eu acho que isso que eu estou aprendendo aqui não vai funcionar para mim, diga ao contrário disso, diga o seguinte, como isto pode funcionar para mim? Nós precisamos ter uma mente diferente. O que nós vamos aprender durante esses dias, durante esse tempo, é algo que vai transformar a nossa mente, que vai transformar o nosso coração. Então precisamos estar bem atentos, que é uma diferença entre entendimento e aprendizagem. O entendimento é algo coletivo, você explica algo que todo mundo vai entender, mas a aprendizagem é algo individual. Você deve conhecer alguém na sua área, na sua vocação, na sua área de estudo, de serviço, que é aquele camarada que entende de tudo, ele é exímio conhecedor de todas as coisas. Por quê? Porque ele teve uma aprendizagem diferente do entendimento. Todo mundo consegue entender, se estudar um pouquinho lá, entrar, de repente terminou o segundo grau, ele aprendeu a fórmula de Bhaskara, né? Aquelas coisas todas de matemática. Você vê que eu tenho um pouquinho de dificuldade nessa área. Mas aquele que vai estudar sobre lógica, que vai estudar sobre engenharia, arquitetura, ele tem que ter uma aprendizagem a mais, e a aprendizagem é aquilo que vai fazer a diferença, inclusive dentro dessa própria área. De repente você tem um engenheiro que ele teve só o entendimento, não vai ser um bom engenheiro, mas aquele que realmente aprendeu é diferente. A aprendizagem, ela exige algo diferente, é o caso de você prestar atenção, anotar tudo. Então faça isso, desligue-se de tudo que está do seu lado e comece a prestar bastante atenção, anotar tudo, depois fazer um estudo mais detalhado sobre isso sozinho, revisar tudo aquilo que nós estaremos falando, porque eu tenho certeza que vai transformar, vai mudar a sua vida. Para isso você precisa entender algumas coisinhas. Como funciona o nosso cérebro? Nosso cérebro, ele é composto, eu não sou um exímio estudioso sobre isso, mas alguma coisa eu gostaria de compartilhar com você. Nós temos no nosso cérebro o sistema límbico. O sistema límbico é aquele que é apagado toda noite quando a gente dorme. Acabamos de dormir, tudo aquilo que a gente aprendeu, ele desaparece. Tudo que não estiver no nosso sistema emocional, amanhã eu não vou me lembrar mais. Por exemplo, há uma diferença quando a gente vai no culto, eu muitas vezes já vi isso acontecer entre eu e a minha esposa. Termina o culto, a minha esposa fala assim, você viu fulana de tal? Eu falei, quem? Aquela que estava de roupa vermelha. Eu falei, mas tinha alguém de roupa vermelha no culto? Não, aquela que estava com aquele sapato combinando com a roupa, mas eu não vi sapato vermelho. Por quê? Não me trouxe emoção, e aquilo que não traz emoção eu acabo esquecendo. Mas para uma mulher, um casaco vermelho bonito com um sapato de salto alto vermelho provoca emoção, e isso faz com que ela guarde, com que ela assimile mais aquilo que ela aquilo que ela viu, né? Então é muito interessante isso acontecendo na nossa vida, né? Aquilo que que não te traz emoção, você não lembra mais. Por exemplo, eu gostaria que você tentasse lembrar nesse instante, qual foi as primeiras palavras, ou quais foram as primeiras palavras que você escreveu quando criança, quando você aprendeu a ler e escrever, quais foram as primeiras palavras? Se isso não te trouxe emoção, que seja de raiva, ou de alegria, ou de contentamento, ou satisfação, você não vai lembrar.
Eu, por exemplo, eu lembro que a gente começou, naquela época existia a cartilha Caminho Suave, e eu comecei a escrever a letra A, e na frente tinha abelha. Foi a primeira palavra que eu lembro da cartilha, porque isso trouxe uma emoção. Mas talvez você não se lembre, porque não trouxe uma emoção para vocês daí. Agora, se eu perguntar para você, você lembra qual foi a sua sensação no primeiro dia que você andou de bicicleta? Você lembra do primeiro tombo de bicicleta? Então, de repente, você pode lembrar. Por quê? Isso te traz emoção. Se eu perguntar para você se você lembra o nome do seu primeiro amigo que você fez na escola, talvez você não lembre mais, porque isso não te trouxe emoção. Então, tudo que tem um registro emocional, nós guardamos no nosso cérebro. Depois, nós temos o córtex cerebral, que o que não foi apagado na noite de ontem ainda fica registrado na memória semidefinitiva, é algo que fica ainda registrado na nossa memória. É muito interessante você entender a respeito disso. Por exemplo, se eu perguntar para você a sua senha bancária, você lembra? Lembra. Se eu perguntar para você a senha do outro banco, talvez você lembre, se é que você tem uma senha no outro banco. Se eu perguntar a senha do seu e-mail, talvez você ainda lembre, né? Se eu perguntar o número do seu CPF, alguns lembram, principalmente agora no estado de São Paulo tem aquela nota fiscal paulista, em outros estados também tem isso, e a gente acaba lembrando. Mas se eu perguntar para você a senha antiga do banco, aquela senha que você, daquele outro banco que você não dá para lembrar, né? Porque no córtex está a memória semidefinitiva, que ela é usada enquanto nós estamos aprendendo sobre isso ou utilizando isso. A senha do seu e-mail você lembra. Mas se você trocou a senha algum tempo atrás, e existem alguns e-mails que você precisa trocar de vez em quando, de cada 2, 3 meses ou a cada 1 ano precisa trocar, aí você não vai lembrar mais, você esqueceu. Por quê? Isso não está na sua memória definitiva, está na memória semidefinitiva, que é algo bem diferente. Então, isso é muito importante para nós, porque quando eu tenho simplesmente entendimento da palavra, é diferente de quando eu aprendo a palavra. Tem gente que entendeu quem é Deus, tem gente que aprendeu sobre Deus, tem gente que tem um conhecimento de Deus, tem gente que tem uma intimidade com Deus. Qual é a diferença disso, pastor? A diferença é muito simples, porque se você tem simplesmente um entendimento que Deus é Deus, mas nunca teve uma experiência com Ele, no momento de provação, no momento de dificuldade, você vai ter dificuldade de lembrar aquilo que Deus prometeu na sua palavra, vai ter dificuldade de lembrar que Deus é contigo no momento de luta, de prova, de dificuldade, vai se sentir vazio, porque você simplesmente entendeu quem é Deus, mas nunca se envolveu com Deus. O entendimento é diferente da aprendizagem, do envolvimento total. Isso é muito interessante. Olha, se você aprendeu a andar de bicicleta quando era criança, você pode estar bem velhinho, pode estar lá com seus 70, 80, 90 anos, eu não sei o que é velho para você. De repente, alguém com 90 anos, como é o caso que eu assisti esses tempos na TV Globo, tinha alguém com 90 anos que estava nadando, que estava fazendo atividade física, né? Então, mas de repente alguém estava lá com seus 90 anos, bem velhinho, cansadinho ou em plena atividade, e aprendeu a andar de bicicleta com 4 anos. Não vai esquecer. Não vai esquecer nunca. Por quê? Porque isso está gravado no seu cerebelo, isso aí ficou na memória permanente e nunca mais vai esquecer a respeito disso, nunca mais vai sair, porque no cerebelo estão toda a nossa memória definitiva. Se você pegar uma pessoa aí de 80, 90 anos, que fazem 30 anos que ele não anda de bicicleta, ele vai sair meio cambaleando, meio que tropeçando, mas vai andar, porque isso está registrado. Então já dizia Einstein que a única fonte
de conhecimento na nossa vida é a experiência. E agora nós vamos estar aprendendo com a experiência de Salomão. Nós vamos estar nos envolvendo com a palavra de Deus e aprendendo com a experiência. Porque aprender com as suas próprias experiências é muito bom, isso é inteligência. Mas aprender com a experiência dos outros, isto é sabedoria. Provérbios 4, versículo 7 diz o seguinte: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o conhecimento. E é isso que nós queremos tomar como base no dia de hoje. Nós vamos passear muito na Bíblia, nós vamos passear em Provérbios, nós vamos passear em Eclesiastes, nós vamos passear em toda a Bíblia. Mas hoje, usando como base, nós queremos usar esse versículo de Provérbios 4, versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Diz o mesmo livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 3 ao 5, que quando quando Salomão era pequeno, quando Salomão era criança, Davi andava com ele ensinando a respeito da sabedoria. Olha o que diz Provérbios 4, verso 3 ao 5. Quando eu era filho de meu pai, tenro, único em estima diante da minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te estribes, nem desvie das palavras da minha boca. E ele continua dizendo assim, atenta às palavras da minha boca, a sabedoria é a coisa principal, e é isso que a gente aprendeu agora de pouco em Provérbios 4:7. Então, Salomão, ele foi instruído, ele teve um instrutor, ele teve uma pessoa que instruiu. Eu gostaria que você imaginasse a cena, Salomão andando pelo palácio, bem pequenininho, criança ainda, de mãos dadas com o seu pai, e o seu pai mostrando todo o ouro, mostrando toda a prata, mostrando tudo que tinha ali no palácio e dizendo para ele: Salomão, preste bem atenção nas minhas palavras, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, com tudo que você pode possuir, adquire a sabedoria, porque a sabedoria é a coisa principal. E Salomão ia crescendo e o pai dizia para ele: Salomão, o que você precisa adquirir? Sabedoria, pai. Salomão, o que você precisa adquirir? Sabedoria. Salomão, o que você precisa adquirir? Sabedoria. E Davi acaba morrendo, Salomão assume o seu trono, Salomão faz uma oferta ao Senhor, e quando faz aquela oferta, Deus aparece a Salomão, existe uma manifestação sobrenatural de Deus, e Deus pergunta para Salomão: Salomão, o que você quer para reinar em Israel? E Salomão disse: eu quero sabedoria. Deus olha para ele e diz: olha, porque você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu a destruição dos seus inimigos, você não pediu riqueza, você não pediu honra, mas porque você pediu sabedoria. Além de sabedoria, riqueza e honra e a vitória sobre os seus inimigos, eu te darei. Tudo por quê? Porque Salomão foi instruído desde criança a aprender a respeito da sabedoria. Davi já sabia que Salomão seria o seu sucessor. 1 Crônicas, capítulo 28, versos 6 ao 10, diz o seguinte: e chamou a Salomão seu filho e ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim a palavra do Senhor veio dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra perante a minha face. Eis que o teu filho que nascer será o homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor, porquanto Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu serei por pai, e confirmarei
o trono do seu reino sobre Israel para sempre. 1 Crônicas 22, versos 6 ao 10. Então, o que o Senhor estava dizendo? Salomão, ele estava ouvindo seu pai, ele dizendo assim, olha, Deus já me deu uma direção. Ele disse que eu não iria edificar, mas quem iria edificar seria o meu filho. E ele disse que o filho que iria edificar é você, Salomão. É interessante que a sabedoria mostra, a sabedoria revela aquilo que está lá na frente. Mas isso nós vamos falar na próxima aula. Que Deus te abençoe. Por favor, querido, me ajude a divulgar esse estudo, compartilhando com mais pessoas, compartilhando com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, com seus irmãos em Cristo da sua igreja. Me ajude compartilhando e dá um like aqui, dá um joinha, dá um gostei, dá um compartilhar, seja no YouTube, seja no Facebook, seja em qualquer outro lugar que a gente esteja divulgando. Eu preciso da sua ajuda para continuarmos compartilhando esse estudo e mais pessoas estarem aprendendo. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.